Muita gente vive cansada, não pela rotina pesada, mas pelo autoabandono. Quando a consciência de si volta, a clareza interior aparece e a vida limitada começa a pesar menos. Olá, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos falar sobre como a vida muda quando a gente para de se abandonar. É muito comum pessoas que têm uma rotina muito pesada, um dia a dia cheio de coisas para fazer, problemas para resolver, situações para organizar. É muito comum essas pessoas não terem tempo de se cuidar, de se olhar, de se entender. E elas aos pouquinhos vão se abandonando, vão se deixando para lá, se esquecendo de si mesma. Então, tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, isso não é problema. Eu tô conseguindo fazer minhas coisas, não é problema. Toma um analgésico para anestesiar essa dor e esquece da vida. Esquece disso e segue a vida. Sente muito cansada, parece que não descansa o suficiente, mas não tem tempo para dormir. Ainda tem gente que diz assim: quando eu morrer eu durmo bastante. O importante é fazer o que tem que ser feito agora que eu estou viva. E assim vai. E essas coisas podem parecer engraçadas no início, mas com o tempo, isso vai trazendo um desgaste tão grande para o corpo, tanto físico quanto mental, psicológico, que a pessoa não aguenta. A pessoa entra num estado de depressão, ou de burnout, ou de fraqueza, que ela não dá conta mais, nem de si mesmo. Por quê? Porque foi se esquecendo de si, não dando importância para as coisas que precisariam de importância, que precisariam de atenção, de cuidado, de tratamento, muitas vezes. E uma das coisas que tendem a mudar quando a gente para de se abandonar, é ficar mais saudável. Então a gente fica melhor, a gente fica com um bom humor, a gente fica mais positiva, fica com a saúde melhor, menos dores, menos problemas para resolver. Parece que as coisas ruins começam a se afastar, a gente começa a atrair coisas boas. E esses limites que antes eram coisas tão ruins para nós, começam a não incomodar tanto, ou às vezes nem são percebidos mais na nossa vida. Por quê? Porque eles eram problemas quando a gente era um problema também. Mas a partir do momento que a gente começa a prestar atenção em si, começa a se cuidar melhor, até esses limites passam a não serem empecilhos para que a nossa vida seja boa, tenha qualidade e tudo mais. Claro que depende dos limites, mas tem muita gente aí infeliz mesmo tendo muito. A rotina pesada começa a não pesar tanto. Essa rotina não parece mais tão pesada quando a gente começa a cuidar mais de nós mesmos. Porque cuidar de nós mesmos significa não abraçar o mundo com as mãos, com as pernas. É pegar aquilo que a gente dá conta de carregar. É fazer aquilo que a gente dá conta de resolver. É entender quais são os nossos limites e fazer aquilo que é possível para nós. E o que não é possível, a gente diz não. E quando a gente diz não para coisas que precisam, a gente não se sobrecarrega. E não se sobrecarregando, a gente não adoece, a gente não fica ansiosa, depressiva e tudo mais. Ou pelo menos a gente não chega a esses estados negativos com facilidade. Por quê? Porque a gente está prestando atenção nos sinais que o nosso corpo dá, que a nossa vida dá para nós, e acatando a esses sinais, entendendo que agora deu, que isso está pesado demais, ou que vai ficar pesado demais, que eu já cheguei no meu limite e que eu não posso ultrapassar isso, se eu quero estar bem. E entenda que uma pessoa bem, uma pessoa em bom estado de saúde mental e tudo mais, muito melhor para o convívio social, para o nosso planeta. É uma pessoa que faz mais sentido estar aqui do que uma pessoa sobrecarregada, cansada, desgastada, negativa, doente. Não que as pessoas não possam estar aqui, claro que sim, mas entende que, como contribuição, uma pessoa equilibrada, bem e saudável tende a contribuir mais. Não estou falando que é uma regra geral, né? Mas tende a ser assim. E quando a gente está cansada, desgastada,
a gente contribui menos. As duas coisas são necessárias, tá? Não é porque você está ruim que você virou um peso para esse mundo, porque você está num estado ruim que você é um. Não. Se você está num estado ruim, se você não está bem, é porque você precisa se encontrar, você precisa se entender e você precisa chegar nesse seu estado bom, ok? Porque todos nós podemos chegar lá. E é disso que eu estou falando. Se você não está bem, se você não está ok, é porque você não está no seu melhor, e não está no seu melhor porque você ainda não se encontrou, não encontrou esse escape de energia, de bem-estar. Porque a partir do momento que você encontrar o que está te fazendo mal, o que está te transformando nesse ser humano que não está equilibrado, é obrigação sua fazer esse curativo para estancar essa ferida que está te desgastando. É a sua missão fazer isso. Você tem a obrigação de achar o seu problema, resolver esse problema, estancar essa ferida. E estancar da forma mais definitiva que você conseguir. Porém, tem muitas pessoas que sabem que não estão bem, sabem quais são esses seus problemas ou esse problema, mas não têm coragem de estancar essa ferida. E não sou eu que vou julgar, né, o porquê disso tudo. Até porque eu tô falando em várias situações hipotéticas, cada um sabe da sua, e eu também tenho as minhas feridas que eu não consigo estancar, mas eu estou em terapia, estou em análise, né, para chegar lá e um dia eu vou conseguir resolver isso, né. Não estou te julgando, mas eu estou te falando o óbvio, porque às vezes a gente precisa que alguém nos fale o óbvio. No meu caso, eu uso muito a minha psicóloga para isso, né, ela fala muitas coisas óbvias que eu digo: "Nossa, como eu não percebi isso". Eu estou aqui para fazer esse papel também, se isso te ajudar. Entenda, eu não estou aqui para apontar o dedo, apesar de muitas vezes eu apontar, não é essa a minha função, mas eu quero que você acorde, sabe. Às vezes a gente precisa de alguém que nos dê esse chacoalhão. Se for eu, ok, se não for, que seja outra pessoa, mas percebendo isso, haja para que as coisas mudem. Como eu falei em outros vídeos, não precisa muitas vezes a gente chutar o pau da barraca. Às vezes mudando uma coisinha aqui, mudando outra coisinha lá, a coisa já toma um rumo totalmente diferente e favorável para nós. Dito isso, bora ali para o próximo tópico. Quando a gente para de se abandonar, surge também a nossa dignidade emocional. Ninguém respeita pessoas que não se dão ao respeito do tipo deixam os outros pisarem, magoarem, tratarem essa pessoa como alguém inferior, alguém indigno. Quando nós deixamos as pessoas fazerem mal para nós, nós estamos nos abandonando. E às vezes a gente faz isso por problemas psicológicos, por traumas, por feridas não curadas, e essas pessoas vão cada vez mais pisarem em nós. E muitas vezes também são pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente não tem coragem de se desvincular, mas a gente precisa disso, a gente precisa se distanciar dessas pessoas, pelo menos enquanto a gente não consegue limitá-las, enquanto a gente não consegue dizer não, enquanto a gente não consegue parar essas ações dessas pessoas que nos fazem mal. Quando a gente para de se abandonar, a gente consegue sim impor limites, a gente consegue barrar essas pessoas e conseguimos nos impor perante o nosso espaço e aquilo que a gente acha digno para nossa vida. Quando a gente para de se abandonar, também começamos a construir o nosso castelo de tijolinho em tijolinho. Parece, muitas vezes, que não estamos tendo resultados positivos ou não estamos tendo evolução. Quando a gente olha simplesmente assim, o agora. Mas quando a gente começa a analisar, a partir do momento que eu parei de me abandonar, a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, me cuidar, me impor, deixar claros os meus limites, qual foi a minha evolução? E a gente vê que sim, teve evolução. Que todos os dias a gente foi construindo um pouquinho desse muro ou dessa parede, desse castelo, e que a tendência é ele se transformar num castelo lindo,
para nos proteger e viver bem dentro dele. E isso é importante também, porque às vezes parece que a gente não está evoluindo e isso vai nos desmotivando. E essa desmotivação faz com que a gente volte aos velhos hábitos ruins, a viver, né, da forma antiga, que não era legal, que não nos fazia bem, mas que era confortável porque a gente conhecia aquela realidade. Mas não desista, continue se cuidando, continue buscando melhorar, buscando contatos com pessoas que te fazem bem ou simplesmente ficar sozinha, porque às vezes a melhor companhia é a nossa. E confie, confie em você, confie no destino, tenha fé, fé em Deus, fé nessa força maior que nos guia, que com certeza as coisas vão melhorar sim. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Você concorda, discorda, acrescentaria algo no que esse vídeo te ajudou? Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e também assista o próximo vídeo que eu vou deixar aqui na telinha, que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigado por estar aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau!